Mas aí, pessoal, é tão fácil descobrir se os dados são normais ou não, que às vezes a energia que você gasta avaliando esses detalhes não compensa, tá? Aí o que eu recomendo de verdade é você ir para a terceira opção. É a mais sensata, mais rápida, mais fácil. Olá, pessoal, tudo jóia? Tudo bem? Continuando aqui, nós agora vamos falar de normalidade de dados, certo? E qual seria a melhor maneira da gente verificar se os dados são normais ou não. Lembrando que são dados normais, gente? São dados parecidos com essa distribuição que você está vendo aqui, em que ela é simétrica, uniforme, ela tem um alvo no meio e ela é bem distribuída do lado esquerdo do alvo e do lado direito. É isso que caracteriza uma curva normal. Ela tem que ser perfeita, toda arrumadinha como está aí? Não. Ela pode ser um pouquinho tortinha ainda, mas a gente começa a ter dificuldade em saber se é normal ou não apenas olhando para o gráfico. Então a gente precisa de uma ferramenta estatística para nos dizer com um nível de confiança de pelo menos 95%. Tá bom? Então eu vou passar para vocês aqui algumas técnicas mais aceitas e outras nem tanto aceitas. Tá legal? Primeiro, gente, eu coloquei aqui algumas opções, inclusive maluca, tá? Mas só para você saber que existe. Como saber se os dados são normais? Primeira opção. Se a média, mediana e moda são iguais, gente, ou estão muito próximos, os dados são normais. Com certeza. Se estiver bem próximo do outro, é 99,9999 certeza que os dados são normais. Porque é esta característica, ela tem tudo a ver com a distribuição normal. Quando eu tenho a média, mediana e moda tudo no mesmo valor, significa que ela vai ter esse formato de sino perfeito aí, entendeu? Agora, a partir do momento que eu tenho moda e mediana, ou né, mediana, e no caso da média se separando uma da outra, aí começa a aparecer outra distribuição. Ok? Agora, qual é o problema dela? É no olho. Se você tiver os números, tudo bem. Mas aí qual é o problema, gente? Nunca é o valor exato. Vai ter sempre uma diferença entre essas grandezas. E aí, quando ele começar a se afastar, em que momento você vai dizer que ele deixou de ser normal? Não dá. Então, essa é uma ferramenta, como eu coloquei aqui embaixo, subjetiva. A outra ferramenta subjetiva é visual, é você verificar o formato perfeito. Mas aí a gente cai no mesmo problema. Ela está perfeito agora? Tá. E se começar a empenar, variar um pouquinho mais para um lado que para o outro? O formato da curva começar a ficar diferente? Em que momento ela deixa de ser normal? Não dá para saber. Então, essas estratégias são subjetivas. O que é que você pode tirar proveito aqui, gente? Se ela for muito perfeita, média, mediana, moda em cima, vai mostrar uma distribuição como essa, você pode considerar como sendo dados normais. Mas aí, pessoal, é tão fácil descobrir se os dados são normais ou não, que às vezes a energia que você gasta avaliando esses detalhes não compensa, tá? Aí o que eu recomendo de verdade é você ir para a terceira opção. É a mais sensata, mais rápida, mais fácil. Que terceira opção é essa? Fazer o teste de normalidade que tem no Minitab. Inclusive tem no Excel também, tá? Como é que a gente faz isso, pessoal? A gente pega aqui, ó, vai em Basic Statistic, Normality Test e coloca, tá? Aí, o que que acontece, gente? O critério que a gente utiliza para verificar se os dados são normais ou não é o valor do p-value. Quando o valor está menor do que 0,05, significa que os dados são normais. Tá? Porque o teste de hipótese que está por trás dele fala o seguinte: a hipótese conservadora é que os dados não são normais. Porque tem tantas distribuições no mundo que ele, sendo conservador, ele diz que os dados não são normais. Tá? Opa, pessoal, desculpa, eu inverti aqui agora. Quando o p-value é maior do que 0,05, significa que são normais. Porque o normal na natureza é que as distribuições sejam normais. Tá? Então, quando o p-value é maior do que 0,05, eu não tenho evidência para não aceitar ele. Então, para rejeitar ele. Então, eu aceito. Mas eu não quero misturar, não, gente.
teste de hipótese, eu prefiro falar em outro assunto, porque aí vocês vão encadeando a lógica aos poucos, tá? Eu posso até complicar vocês mais do que ajudar. E aí, gente, ainda existe 3 tipos de teste de hipótese no Minitab. O Anderson-Darling, o Y-Joner e o Kolmogorov-Smirnov. Qualquer um deles que você fizer e funcionar, acabou-se. Tá? O único critério qual é? O p-value tem que ser maior do que 0,05. Legal, gente? Vamos fazer um exercício? Nós temos aqui, olha, a questão do... Na verdade, eu estou pegando esse exemplo aqui, eu quero calcular a capacidade do processo, mas na verdade eu só quero olhar agora como é que fala? Na verdade, a gente pode ver os dois agora, tá? Vamos ver se os dados são normais e depois vamos calcular a capabilidade do processo. Vamos lá? Vamos lá, gente. Com o retorno de uma linha de produção, a fabricação de um eixo passou a apresentar o diâmetro externo maior do que 3 milímetros, que não atende à especificação do cliente. Realize um estudo de capabilidade desse projeto. Os dados estão no arquivo eixo e trabalhe com o limite superior sendo 3. Vamos lá, gente. Vamos fazer 2 em 1 aqui, tá? Vamos abrir aqui. Aqui está o arquivo eixo, tá? Lembra que para calcular a capabilidade também eu tenho que saber se os dados são normais, tá? Então eu sou obrigado a verificar a normalidade dos dados. Como é que eu faço isso, gente? Eu pego stat, basic statistic, normality test. Aqui, o que nós temos de informação aqui pertinente? A variável que eu quero aqui é o conjunto de dados que eu chamo eixo, e eu tenho 3 testes de normalidade. Tá bom? Vamos fazer os 3 para verificar? Fiz um. Tá? Vamos para o Y-Joner. Fiz outro. E o terceiro, Kolmogorov-Smirnov. 3. Então, nós temos aqui os 3, pessoal. 1, 2, 3. O primeiro deu um p-value acima de 0,05. Beleza. Tá aqui um ADzinho, ó, de Anderson-Darling, tá vendo? O N é a quantidade de amostras, aqui eu desvio padrão dessas amostras e aqui é a média. Tudo da amostra aqui. O segundo, obviamente que a média do desvio padrão não muda, né? Eu também o número. Aqui é o Y-Joiner, e já deu um p-value maior do que 0,05, mas deu mais perto ali de 1, né? Ficou um pouco maior do que 0,05, mas passou. E o outro deu maior do que 0,150. Ou seja, todos eles foram maiores do que 0,05, tá? Cuidado para não confundir esse zero, porque o pessoal às vezes confunde isso. Ele tem que ser maior do que 0,05, que representa 5%. Tá? Só para efeito de informação, gente. Se eu tivesse um p-value aqui de 1, perfeito, isso significava que essas bolinhas brancas aqui estariam exatamente em cima da linha. Aí eu tenho um p-value perfeito. Quando mais distante esses pontos ficam dessa linha, dessa reta azul, maior o p-value, menor vai ficando o valor do p-value até ele chegar no 0,05. Chegou no 0,05, a gente não considera como sendo uma distribuição normal. Tá? Outro aspecto, gente, eu sempre me perguntei por que o nome distribuição normal, né? Eu acho que é até um pouco óbvio. Depois que a gente começa a fazer projetos de melhoria nas empresas, em processos em geral, inclusive eu já vi vários artigos falando dos processos da natureza, é impressionante, gente, como quase tudo na vida segue uma distribuição normal. Tá? Tem outras distribuições? Tem, gente, tem muitas. Tá? Mas a normal é o que mais acontece. Tá? Quando você vai para um ambiente industrial, gente, é assim, ele tem um foco de produzir o produto com tal métrica, e aí vai variando um pouco para a esquerda e um pouco para a direita. É o que acontece o tempo inteiro. Tá? Então, para eu fazer agora o cálculo de capabilidade, eu já sei que os dados são normais, então eu posso seguir adiante e fazer o cálculo de capabilidade considerando dados normais. Tudo bem? Show de bola? E aí a gente vai ver no próximo vídeo. Muito obrigado, até a próxima.